Olá, saúde a todos. Cá estou eu no canal Ouve Lá Mais Esta. Desta vez vou falar-lhe a respeito de sonhos. Este que eu lhes vou contar agora é história. Portanto, não garanto que seja verdade. Conto-a somente porque penso que talvez vocês vão achar graça. Depois deste vídeo, os dois próximos são também a respeito de sonhos, mas aí fui eu que os sonhei. Acreditem ou não, saíram verdadeiros. Contar-lhes tudo, data, sítios, testemunhas só num desses sonhos, porque um dos outros, a testemunha já cá não está. E mesmo que estivesse, recusava-se a testemunhar, embora não negasse. Eu não a critico por isso. É compreensível. Eu mesmo só divulgo isto agora porque já tenho 75 anos. Já não me importam o que digam, mesmo que digam que eu sou um charlatão. Então, vamos lá esta. A tal história para rir. Numa certa aldeia em Portugal, nos anos 50, habitava lá um rapaz que se chamava Manuel. Ele era trabalhador, limpo, educado e muito jeitudo, pois ele tinha tudo o que as raparigas daquela aldeia o desejassem para ela, mesmo ele sendo muito pobre. Mas ele não era muito de andar atrás do rabo das saias, pois o coração dele já tinha escolhido o amor da vida dele. Só que ele não se tinha declarado porque a rapariga de quem ele gostava tinha qualidades superiores às dele. Ela chamava-se Rita. Era filha única, criada com a mãe, pois o pai tinha morrido quando ela era uma garotinha. Ela e a mãe eram muito amigas e viviam numa grande casa. Aí, essa Rita, tal como as outras, também andava com o olho em cima do Manuela. A mãe dela também gostava dele para genro e dizia constantemente à filha: era um homem destes, é que faz falta aqui em casa para tomar conta dos nossos campos e os animais. Ela, vendo que o Manel se acanhava um pouco, começou por dizer à filha para tomar iniciativa com palavras e sorrisos. E assim foi. Pouco a pouco, eles começaram a ter mais confiança um com o outro, até que o Manel percebeu que aquilo já não era só amizade. Então ganhou coragem e um dia disse-lhe: Rita, eu tenho de dizer uma coisa, pois se eu não te disser posso me arrepender por o resto da minha vida. Eu amo-te muito e não te quero namorar, quero é casar contigo. Mas, infelizmente, não tenho mais nada para te oferecer a não ser o meu amor. Ela olhou para ele e disse: e que mais tu me querias oferecer? E ele diz: uma casa e muitas coisas que tornassem feliz. Ela sorriu e disse: isso que tu me ofereceste já é o suficiente. Se tu realmente queres casar comigo, só há duas condições. Essas condições são exigidas pela minha mãe, não só para ti, como para qualquer homem que case comigo. E ele logo pergunta: e quais são essas condições? E ela diz: uma é, se casares comigo, tens que habitar comigo e com a minha mãe, pois eu nunca a vou deixar sozinha. E ele diz: é compreensível. E a outra? A outra, a minha mãe quer que eu case com um homem que lhe encha a casa de netos, pois foi sempre o sonho dela, mas não, infelizmente não pode. A casa é grande só para duas pessoas. Aí o Manel, ao ouvir aquilo, dá um salto de tamanha felicidade, pois não podia esconder a alegria que sentia. E diz: aceito tudo isso. E quando é que nós podemos começar? E ela, muito feliz, diz: agora mesmo, anda comigo. E levou-o a casa.
Ao chegar a casa, apresentou à mãe, aquela mãe já o conhecia, e contou-lhe o que se passava, e a mãe, toda contente, diz: sim, senhora, gosto muito de ti para genro, portanto, vens para aqui e passas a ser o chefe da família em certas condições. Tomas conta das terras, ela vai ser o chefe, o homem da casa. E ele aceitou. Combinaram logo o casório. Passado 2 meses, estavam casados. Até que um dia estava chuva e frio e estavam os 3 ao lume. E naquela altura, as mulheres de uma certa idade usavam as saias pelos artelhos. Mas, naquela noite de frio, a sogra levantou as saias até ao joelho para se aquecer e o Manela viu-lhe as pernas. Pois ela tinha umas pernas muito lindas, como o Manel nunca tinha visto. A esposa dele era muito linda, mas as pernas da sogra eram o dobro de bonitas do que as da mulher. A mulher não tinha a metade da beleza nas pernas do que a mãe. E o Manel calou-se. Bom, o inverno continuou e todos os dias aquilo se repetia, e como eram família, o genro ia vendo as pernas da sogra só até o joelho. E pensava, como é que elas não devem ser lindas do joelho para cima, mas não dizia nada a ninguém. Ia para a cama a pensar naquilo, a mulher bonita, a pensar nas pernas da mulher, e aquilo fazia com que ele nunca negasse fogo. E assim foi. Logo ao primeiro ano, ele cumpriu a palavra dele. Um neto. Ao segundo ano, outro neto. E era sempre com essas duas coisas que ele ia para a cama. Na cara da mulher e nas pernas da sogra. E a família continuava a aumentar. Até que chegou a uma certa altura, o Manuel começou a ver que a carga era pesada demais para ele. Pois a família era abundante em terras, mas isso dava-lhe muito trabalho. E mesmo que houvesse pão para todos, ele tinha que sacrificar um bocado. E ele começou a ver que tinha um peso daqueles para o resto da vida. Mas não havia nada a fazer. Ele sabia perfeitamente que o trabalho que ele tinha nunca conseguiria arranjar dinheiro para dar uma vida muito abundante à família e ter uma vida descansada. Só havia uma coisa, mas isso tinha que ser um milagre. Era ele jogar e ganhar na lotaria. Ora, naquela altura havia uma lotaria que se jogava para o Natal, onde saía um grande prémio. Chamavam-lhe a sorte grande. Só que para comprar o bilhete para essa lotaria era preciso muito dinheiro. Um pobre não podia nunca comprar um bilhete desses. Então, o número dessas lotarias eram vendidas em frações. E as pessoas compravam essa fração, se o prémio fosse premiado, ganhavam o valor do prémio equivalente à fração. Mas o Manel não queria isso, pois uma pequena fração não era o suficiente para ele. Ele queria o prémio todo para ele. Por isso tinha que comprar o número inteiro. Mas isso custava-lhe uma fortuna e se ele o fizesse era ridículo e muito incerto. Para ele comprar esse número era uma jogada muito perigosa. Aí o Manel, coitado, sempre que ia para a cama, era sempre aquelas duas coisas que ele tinha na cabeça. As pernas da sogra e o número da lotaria. Era a coisa que ele mais gostava de ver. Saber de antecedência qual era o número que ia sair e depois ver as pernas da sogra. E assim dormia. Até que uma noite ele teve um sonho. Sonhou que estava na praia com a família e estavam todos deitados ao sol. A sogra também se lá encontrava, só que estava deitada de bruços, de barriga para baixo, e apenas tinha um sutiã. Aí o Manuel podia admirar toda a beleza dela
do joelho para cima. E estava espantado a olhar para aquilo. Mas havia uma coisa. Em cada talhada do cu da sogra estavam 2 números. Na talhada do lado esquerdo estava um 4 e um 5. Na talhada do cu da sogra do lado direito estava um 5 e um 4. E aí havia uma voz que dizia: Manuela, este é o número da sorte grande que vai sair pelo Natal. Vai a Lisboa já de caminho, direto à Casa da Misericórdia e encomenda este número. Ele ficou assim quando acordou, será verdade, será mentira, mas na noite a seguir o sonho repetiu-se igual. E todas as noites sonhava com aquilo. Semanas, até talvez meses. E ele, vendo o que não tinha que fazer qualquer coisa, resolve contar à mulher e à sogra. Mas não lhe disse onde é que tinha visto o número. Diz que sonhava com aquele número e que havia uma voz que lhe dizia que era o número da sorte grande. Elas acreditaram nele. E como também quisessem experimentar a sorte, combinaram. Olha, vamos comprar o número. Se ganhar, ganhamos. Se não ganhar, ganhamos. Então, tiveram que vender uns porcos, umas vacas, até arranjar dinheiro suficiente para comprar o número. E aí vai o Manuel, direito a Lisboa, dirige-se à Casa da Misericórdia, faz negócio, encomenda o número e pagou. E eles disseram-lhe que o número chegaria à casa dele numa carta registada 3 semanas antes do Natal. E assim foi. Ele chegou a casa, contou, foram esperando, a carta chegou e eles começaram todos a ver qual é que era o dia em que saía a sorte grande. Ora, naquela altura, quando saía a sorte grande, era através da rádio. Não era televisão, era rádio. Saía o número e logo a seguir saía o prémio. Então, ele, quando foi logo naquele dia, cada um tinha o prémio, o número em frente deles e puseram-se ao pé do rádio para ver se realmente a sorte grande saía naquele número. Os números foram saindo. Ora, os números que eles tinham em frente dele, se forem lidos, como devia ser, era o 4 e o 5 de um lado e o 5 e o 4 do outro, portanto, era 4.554. Aí tinha que sair a sorte grande, no 4.554. E eles foram esperando, até que saiu a sorte grande. Só que não era naquele número. Era 45.054. Aí eles, quando viram que a sorte grande tinha saído e não era naquele número, olharam todos para Manuel como se ele tivesse culpa. Ele viu que tinha falhado em qualquer coisa, levantou-se e ia para ficar sozinho. Mas a esposa dele e a Rita, como gostava muito dele, seguiu. E quando chegou ao pé dele, ele jurou-lhe por tudo que tinha visto aqueles números, mas não viu o 0. E a mulher olhou: então, mas como é que tu não viste o 0? Não estava lá, eu jurava, o 0 não estava lá. E a mulher pergunta-lhe: ouve lá, qual foi o sítio que tu vistes esse número? E ele, muito acanhado, disse: olha, foi no cu da tua mãe. Estava na talhada do cu o 4 e o 5, e do outro o 5 e o 4, e o 0 não vi. A mulher pôs-se a pensar, e então, muito humilde, agarrou o marido, deu-lhe um beijo e disse: Manuela, o 0 estava lá, estava. Tu é que não o viste. E ele: mas como é que eu não o vi? E a mulher diz: o 0 era o buraco do cu da minha mãe. O Manel, quando viu que tinha falhado aquilo, ficou zangado com ele mesmo, começou aos socos à parede, gritava aí, rabinhado. Então a calma chegou. A mulher e ele agarraram-se, beijaram-se, mas fizeram uma promessa de nunca dizerem à mãe da Rita onde é que ele tinha visto em sonho os tais números que ele sonhou. A história chegou ao fim. Espero que gostem, que achem graça. Se veem que eu mereço o like, deem-me. Se veem que eu não mereço, não deem nada.
Desculpem e até à próxima. Agora, como disse, os 2 próximos vídeos são a respeito também de sonhos. Mas aí garanto, não é história. Aconteceu. Ou acreditem ou não, é com vocês. Até à próxima.